Como parte da discussão da relação, ou a possível relação entre a pandemia de Covid-19 e o antropoceno, iremos discutir agora se as medidas restritivas à mobilidade durante o início da pandemia tiveram algum impacto na qualidade do ar em diversos países do mundo e, em particular, na cidade do Rio de Janeiro. Ao início da pandemia, no mês de março, foram divulgadas essas fotografias, que são imagens de satélite obtidas em diversas regiões do mundo. As primeiras imagens foram para a China, comparando a coluna de dióxido de nitrogênio no mês de janeiro e, posteriormente, entre os dias 10 e 25 de fevereiro de 2020. Estas são imagens tratadas de forma que estes valores são as médias do período indicado para cada imagem. São também imagens de satélite do Sentinel-5P, portanto, não são medidas de superfície, são medidas da coluna de dióxido de nitrogênio. Se observa claramente que as concentrações diminuíram em uma forma dramática, já que na cor indicada aqui, as maiores concentrações são nas cores vermelha, indo para o laranja e passando finalmente para o azul. Imagens parecidas com essas foram obtidas para diversas cidades da Europa e foram divulgadas muitas imagens do norte da Itália, de Espanha e de França. Foram também divulgadas outras imagens semelhantes, mas nesta vez relacionadas à profundidade óptica do aerossol, que está relacionada às concentrações de aerossol. Por exemplo, em estas imagens da NASA, obtidas com o sistema MODIS, para a região da Índia, se observam os dados para os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, em comparação com os mesmos dias do ano de 2020, que correspondem ao período no qual houve lockdown na Índia. Ao diminuir os resultados do ano 2020, da média dos 4 anos anteriores, a cor fica, na maior parte do território, azul, indicando que as concentrações de aerossóis no ano de 2020 foram, em geral, exceto em alguns lugares muito especiais, foram as concentrações menores no ano de 2020. Em todos esses lugares, essa diminuição na concentração de aerossol e de dióxido de nitrogênio foi atribuída pelos cientistas às medidas restritivas, tanto da mobilidade urbana como de outras atividades realizadas pelo homem, como, por exemplo, atividades industriais, que na China e na Europa foram interrompidas durante o período inicial do lockdown. Vamos lembrar como foi o histórico da pandemia nos primeiros meses e o histórico da quarentena ou lockdown parcial no Rio de Janeiro. O primeiro caso da Covid-19 é reportado pela China no dia 31 de dezembro. O primeiro caso no Brasil foi oficialmente reportado no dia 26 de fevereiro, foi em São Paulo, de um senhor que tinha viajado à Itália e retornado, aparentemente doente. O primeiro caso no Rio de Janeiro também foi de uma pessoa que tinha viajado à Europa e foi reportado no dia 5 de março. No dia 16 de março, foram tomadas as primeiras medidas no Rio. Foram canceladas as aulas e cancelados os eventos, os grandes eventos que causavam aglomerações. No dia seguinte, foi reportado o primeiro óbito no Brasil. E na semana seguinte,
E a partir do dia 23 de março foram iniciadas as medidas restritivas no estado de Rio de Janeiro e em outras unidades da federação. No Rio de Janeiro, esse lockdown teve características parciais, já que algumas atividades, como a construção civil, como as grandes indústrias e todas as atividades consideradas essenciais, não foram canceladas. E também porque houve uma aderência limitada da população, não houve 100% de aderência a essas medidas de quarentena. Então, em comparação com outros países, por exemplo, com a China, né, ou com alguns países da Europa, nós poderíamos dizer que nosso lockdown foi parcial. Tanto que, a partir do mês de abril, houve claro relaxamento das medidas, e isso pode ser observado nessa figura de distanciamento social realizada pela Universidade de Washington, onde se observa um aumento do distanciamento com o início da pandemia, e chegando ao máximo no final da primeira semana de quarentena. Contudo, segundo esses dados, não chegou a 70% de distanciamento e vai diminuindo, e a partir do mês de abril continua diminuindo. Chegamos aqui ao mês de julho, e se olhássemos agora, no final do ano, o distanciamento é muito pequeno, quase inexistente. Bem, no dia 4 de abril, exatamente quando começou o relaxamento das medidas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, já tínhamos atingido no Brasil 10.000 casos. No mês de junho, 19 de junho, 1 milhão de casos, e agora, em dezembro, já passamos dos 6 milhões de casos, e a pandemia está aparentemente em uma situação de uma segunda onda, ou pelo menos um agravamento muito grande da primeira onda. Seja como for, acho que não é importante essa definição formal, se é ou não uma segunda onda. Estamos em uma situação de grande agravamento da pandemia, mesmo nós estando no verão. Existe também uma discussão bastante importante sobre isso, porque, em geral, em outros países, especialmente nos países do hemisfério norte, se espera que se esperava e se espera atualmente que a pandemia piore durante o inverno, porque as pessoas ficam mais tempo dentro de suas casas e em outros lugares aglomerados, em ambientes internos, né? E então, algumas pessoas acharam que aqui no Brasil isso não aconteceria, porque estamos neste período no verão. Porém, existem outros agravantes, como as festas do final de ano, o verão, em nossa cidade, as praias, e outros eventos típicos dos meses de janeiro e fevereiro, que colocam em dúvida essa expectativa da pandemia melhorar no verão e depois piorar no inverno, em particular para a nossa cidade. De qualquer forma, frente aos dados que já tínhamos para outras cidades do mundo, procuramos saber como tinham sido as concentrações de dióxido de nitrogênio e de material particulado na nossa cidade, conforme as imagens de satélite. Então, olhando essas imagens da NASA, e para o dia 27 de março de 2020, e um valor médio para o 27 de março de 2015, 2016, 17, 18 e 19, se observa que, ao comparar esta figura com esta, realmente as concentrações de dióxido de nitrogênio diminuíram nesse dia, pelo menos.
lembrando que 27 de março era ainda o início das medidas de lockdown parcial, e lembrando também que essas medidas são a coluna de NO2, porque são imagens de satélite. Observando agora imagens de satélite para o dia 23 de março de 2020, que era uma segunda-feira, primeiro dia do lockdown parcial, e o dia 25 de março de 2019, também uma segunda-feira. Essas imagens para o material particulado fino, ou seja, material particulado até 2,5 micras, mostra claramente que as concentrações de material particulado fino diminuíram no Rio de Janeiro, em São Paulo e também em outras regiões. Temos que ter muito cuidado, porque este tipo de imagens distribuídas através do sistema HERS são imagens não tratadas e são imagens de um determinado horário do dia, não são valores médios para um dia ou para um período, e também não são imagens tratadas para diminuir ou compensar o efeito de outros fenômenos, por exemplo, as nuvens. Frente a tudo isso, então foi decidido analisar os valores de concentração dos poluentes na superfície, usando dados de estações de monitoramento. Então, nosso grupo de pesquisa fez vários trabalhos. Esses dois foram os dois trabalhos mais importantes que nós fizemos. Este aqui foi o primeiro trabalho publicado em América Latina sobre o impacto das medidas de lockdown na qualidade do ar. E foi realizado em colaboração com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a SMAC. Então, como é que foram obtidas essas medidas? Essas medidas foram obtidas em estações de monitoramento. Esta aqui é um exemplo. Esta é a estação de monitoramento de Irajá. Dentro da estação de monitoramento, existem esses equipamentos que fazem as medições das concentrações. E as amostras de ar são captadas aqui no teto da estação de monitoramento. Os monitores contínuos já calibrados realizam as medições, transmitem esses dados para o sistema de computadores e, então, eles são posteriormente tratados na SMAC, na secretaria, para fazer os valores médios, horários, e ver se todos os valores estão dentro dos critérios de qualidade estabelecidos previamente. Quais são os poluentes que são medidos nessas estações? São medidos os poluentes legislados, que são os poluentes contemplados na legislação CONAMA 2018, a legislação aprovada em novembro de 2018. Esses poluentes são os poluentes primários, material particulado grosso, chamado também de PM10, que é material até 10 micras de diâmetro, o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre. Vale a pena mencionar aqui que o monóxido de carbono é um poluente emitido principalmente pelos veículos leves e também pelas motocicletas ou motociclos, veículos que usam ou gasolina ou etanol como combustível. O dióxido de nitrogênio é emitido pelos veículos, mas principalmente pelos veículos movidos a diesel e também pelas indústrias. O dióxido de enxofre no Brasil é principalmente emitido pelas indústrias por causa da composição dos combustíveis brasileiros. O material particulado grosso até 10 micras é emitido em parte pelo trânsito veicular, especialmente pela poeira que é levantada das ruas, e também
pelo desgaste dos pneus e dos freios dos veículos, mas a contribuição no Rio de Janeiro mais importante é a contribuição industrial e a contribuição, em certa forma, natural. Por exemplo, a contribuição da poeira que se levanta, especialmente dos lugares onde é realizada a mineração, e também outras, sim, contribuição totalmente natural, como, por exemplo, o aerossol marinho ou a que está relacionada às áreas verdes. Já existem outros poluentes, são chamados poluentes secundários, que são formados a partir da reação dos poluentes primários e que são o ozônio, que é um poluente totalmente secundário, ele não é emitido por nenhuma fonte, e o material particulado fino, que é maioritariamente secundário e é formado a partir de reações de compostos orgânicos voláteis. Existem também outros poluentes que não são legislados e que são medidos em algumas estações. Esses poluentes são os hidrocarbonetos não metânicos, não eles individualmente, os valores totais de concentração de hidrocarbonetos e o metano. No Rio de Janeiro, esses poluentes são medidos nas estações de Irajá, Campo Grande e Bangu, que são as estações mais modernas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. São também medidas pela estação móvel da Secretaria. Finalmente, é possível medir os poluentes não legislados através de um monitoramento manual, e dessa forma é possível especiar os hidrocarbonetos, certo? E especiar os outros compostos orgânicos voláteis oxigenados. Então, por exemplo, podemos especiar usando algum tipo de coleta e cromatografia gás, podemos especiar os hidrocarbonetos desde carbono 2 até carbono 12. É possível, usando cromatografia líquida, especiar os aldeídos e compostos carbonílicos em geral, e também é possível determinar os compostos orgânicos semivoláteis e os metais. Por exemplo, os metais que se encontram no material particulado e os compostos semivoláteis mais leves que estão no ar e os mais pesados que estão também no material particulado. Durante a pandemia, não foram feitas medições deste tipo de compostos por razões de segurança da equipe. E para fazer esse monitoramento, é necessário fazer a coleta nos locais, na rua, e posteriormente ir trabalhar no laboratório. Então, só foram tratados, nesses trabalhos, os poluentes medidos em forma automática nas estações de monitoramento. Vamos analisar a cidade de Rio de Janeiro, pelo menos os lugares que foram monitorados. A geografia da cidade de Rio de Janeiro é muito particular e as condições de poluição da cidade estão muito relacionadas a essa geografia. Observamos o maciço da Tijuca, o maciço da Pedra Branca e o maciço de Jericinó Mendanha. Todos eles com vegetação da Mata Atlântica, sendo que o maciço da Tijuca é em grande parte uma floresta secundária, porque foi replantada, e já as regiões da Pedra Branca e de Jericinó Mendanha são basicamente florestas primárias. O maciço da Tijuca e o maciço da Pedra Branca, nas suas partes mais altas, sobrepassam os 1.000 metros. O maciço de Jericinó Mendanha, na sua parte mais alta, sobrepassa os 900 metros. Então, estes maciços montanhosos, além da grande superfície que eles ocupam, impedem a livre circulação do ar
especialmente em estas regiões, por exemplo, aqui, impedem a passagem do ar que vem do mar para esta região da cidade. Rio de Janeiro tem também, na sua área região metropolitana, cidades e bairros com grandes empreendimentos industriais, como a cidade do Duque de Caxias, onde está um dos maiores polos petroquímicos do país, São João de Meriti, Nova Iguaçu e também Belford Roxo. Em toda esta área tem uma grande concentração de indústrias químicas e petroquímicas, que tem, portanto, uma emissão de compostos orgânicos voláteis bastante importante. Já na região oeste, em Campo Grande e Santa Cruz, tem vários empreendimentos industriais importantes na área da metalurgia e na área siderúrgica. Também tem empreendimentos na área de mineração e poucas indústrias químicas. Nesta região aqui, entre os maciços da Tijuca e o maciço da Pedra Branca, também há vários empreendimentos industriais na área de indústria química importantes e alguns na região este e na área de Niterói e São Gonçalo. Tudo isso faz que, em geral, a cidade seja dividida em regiões. Uma região é essa, chamada região sul, a região norte e a região oeste. Estes círculos estão aproximados, certo? A região norte chega até aqui, até a Tijuca, e a região oeste abrange todos estes bairros, desde Realengo, Bangu, chegando até Sepetiba. As características dessas regiões são completamente diferentes uma das outras por causa da topografia e das condições meteorológicas delas. E essas regiões têm diferenças importantes que podem ser atribuídas aos maciços montanhosos e também ao efeito da Baía de Guanabara. As estações que nós estudamos foram Bangu, Irajá e Tijuca. Então, vamos analisar cada uma dessas estações para observar as diferenças entre elas. Na estação da Tijuca, ela está muito próxima ao maciço da Tijuca, e aqui está localizada a estação, na Praça Sáenz Peña. Vejam que é uma região do bairro com prédios altos. A praça e todo o entorno dela é uma região residencial, mas também comercial, com uma grande movimentação de pessoas e de veículos. Tem uma estação de metrô nessa praça. Tem também muitos pontos de ônibus, tanto na Avenida Conde de Bonfim como na Rua General Roca. Nas duas ruas tem muitos pontos de ônibus, então tem aqui uma grande circulação em torno da praça de veículos leves e também de ônibus. Tem ponto de táxi também no entorno da praça. Essa região tem o maciço da Tijuca aqui, deste lado. A distância entre a praça e o maciço da Tijuca é aproximadamente 200 metros. Então, aqui, esta parte corresponde a esta área na fotografia. E isso faz que a Tijuca, em geral, este bairro, receba ventos que vem do sul, o que se chama a brisa de montanha. É uma brisa, um vento fraco que vem desta área do sul, atravessa a montanha e desce na Tijuca. Eventualmente, com menos frequência, recebe ventos do norte e que trazem o ar principalmente da cidade. Então, essa região recebe
predominantemente emissões veiculares. A principal fonte de emissão no bairro da Tijuca é a emissão veicular, tanto de veículos leves como de veículos pesados. Não há nenhuma evidência de que nesse bairro tenha emissões industriais importantes, ou que possam ser detectadas. Ele tem, sim, alguma emissão biogênica, pela proximidade da montanha deste lado, e deste outro lado é que tem a mais ou menos 10 quilômetros o acesso ao Parque Nacional da Tijuca, através do Alto da Boa Vista. Bem, o bairro de Irajá é um bairro com características totalmente diferentes, porque não tem área montanhosa perto, e tem razoavelmente perto a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara tem uma influência importante sobre o regime de ventos em toda esta região, por causa da diferença de temperatura entre a água e o solo. Então, em geral, no bairro de Irajá e todos os bairros próximos, durante a parte da noite e início da manhã, os ventos vêm ou do nordeste, de aqui, ou do norte, no caso, então, trazendo as emissões industriais dos polos químicos e petroquímicos. Na medida em que o solo vai aquecendo com a radiação solar, geralmente o vento gira de forma que, geralmente, na parte da tarde, os ventos são predominantes da região sul, o sudeste. Então, recebe uma influência muito importante do trânsito veicular, tanto do centro da cidade como das grandes avenidas e vias expressas que tem no entorno de todos esses bairros, certo? Linha Amarela, Linha Vermelha, Avenida Brasil. Também, em alguns dias, recebe ventos do oeste, e são ventos, em geral, mais fortes, e esses ventos, então, geralmente vão trazer também contribuição veicular. Vejam que a estação está localizada na Praça Nossa Senhora de Apresentação, que é um espaço verde muito grande e com área de lazer. Tem do lado o cemitério de Irajá e vias importantes de trânsito, como a Estrada de Água Grande, com um grande trânsito de ônibus. Tem 2 supermercados perto e tem a Ceasa perto. Então, também é uma região com trânsito importante de caminhões, especialmente na parte da manhã. Tem prédios altos, mas não estão localizados muito perto da estação, como é o caso aqui da Tijuca. A estação de Bangu aqui é completamente diferente, como se observa da fotografia, porque ela está localizada nesta região do bairro, muito perto do maciço da Pedra Branca, muito perto mesmo. Esta distância é aproximadamente 7 quilômetros. Esta é o Morro de Jericino Mendanha, e essa parte do bairro que é puramente residencial. Então, são predominantemente casas de família, então edificação baixa e com bastante espaço verde ou espaço para esportes, como esta quadra de futebol, e uma escola também, que tem exatamente do lado da estação. A estação está localizada do lado de uma escola municipal. O vento em Bangu é geralmente mais forte que no bairro da Tijuca e no bairro de Irajá, e ele vem ou do oeste, este aqui, ou do oeste. Então, tem uma contribuição veicular muito importante. As fontes de emissão em Bangu são também predominantemente veiculares, pelo menos no que se refere a compostos orgânicos voláteis. Em Bangu tem uma fonte de emissão importante de material particulado que vem
dos empreendimentos industriais, especialmente os relacionados à mineração, à movimentação de terra. Isso diferencia Bangu de Irajá, mesmo sendo dois bairros relativamente perto, porque Irajá tem contribuição nas suas emissões das fontes veiculares e contribuições industriais, de indústria química e petroquímica, muito importante. Então, existem trabalhos, também no nosso grupo, que mostram que a especiação ou distribuição de espécies de hidrocarbonetos nos bairros de Irajá, Bangu, são completamente diferentes. E a distribuição de hidrocarbonetos em Bangu é bastante semelhante à distribuição de hidrocarbonetos na Tijuca. E isso é porque as fontes são fontes veiculares nas duas regiões e as fontes no bairro de Irajá são fontes mistas. É importante notar que a especiação que foi feita no bairro de Bangu não foi na estação de monitoramento, foi em uma área residencial com uma maior densidade populacional que aquela área mais aberta onde está colocada a estação. Bem, então, os dados dessas três estações, como já falado, foram coletados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e nós, em um trabalho em colaboração, fizemos análise desses dados para as 3 semanas anteriores ao início do lockdown e para a primeira, segunda e terceira semana depois de iniciado o lockdown. Então, esta figura aqui corresponde à primeira semana do lockdown parcial. Estes dados, e os que mostrarei depois, foram organizados na forma de box plot. Em um box plot é mostrado o valor da mediana, que é esta linha preta, grossa, que é a mediana de todos os dados obtidos. Na parte superior da caixinha do box é mostrado o 25% dos dados superiores à mediana e aqui o 25% dos dados inferiores da mediana. Aqui é o outro 25%, este é o valor máximo, o 25% menor, este é o valor mínimo. Estes círculos correspondem aos outliers, que são pontos que se encontram fora do intervalo de confiança dos dados obtidos. Então, esses resultados são para material particulado até 10 micras, determinados em Irajá, Bangu e Tijuca. Se observa que dentro da dispersão natural e normal desses dados, não houve grandes variações neles, e na maioria deles. Se observa, por exemplo, para Irajá e para Tijuca, se uma clara diminuição na primeira semana ao comparar a mediana com a semana anterior. Em Bangu se observa uma diminuição se compararmos com 15 dias para trás. Já quando nós observamos as concentrações de dióxido de nitrogênio, se observa, assim, uma clara diminuição, especialmente no bairro de Irajá e também especialmente na primeira e segunda semana de lockdown parcial. Quando comparamos as concentrações de monóxido de carbono, também é muito clara a diminuição com o início das medidas de restrição. Por que é assim que foi observado? Qual seria a razão desse comportamento? Porque, como já falamos, o monóxido de carbono está principalmente relacionado às emissões de veículos leves. O dióxido de nitrogênio está principalmente relacionado às emissões dos veículos pesados. E durante o início do lockdown,
lockdown, houve uma clara diminuição no trânsito veicular. O material particulado PM10 diminuiu muito menos, porque também, como já falamos, está relacionado também e principalmente a outras fontes. Já quando observamos as concentrações de ozônio, o comportamento não é tão claro. É observado que praticamente as concentrações não diminuem, exceto aqui fica na primeira semana há uma leve diminuição, especialmente nos bairros de Irajá e Bangu. Quando comparamos os valores das medianas da semana em que houve restrições antes do lockdown, na primeira semana do lockdown e a segunda, com os 15 dias anteriores, observamos o seguinte: claramente, para dióxido de nitrogênio, na primeira e segunda semana de lockdown, houve uma diminuição importante. Na primeira semana, na qual não era ainda lockdown, era apenas restrições a algumas atividades, como aulas e grandes eventos. Na verdade, aumentaram as concentrações de NO2 em Irajá e praticamente ficaram iguais em Bangu. O monóxido de carbono, na primeira e segunda semana de lockdown, claramente diminuiu muito. Mas, quando observamos o material particulado, como já tínhamos visto na figura, apenas na primeira semana de lockdown houve uma diminuição. Já na segunda não se percebeu nada. E ao olhar as concentrações de ozônio, o efeito é exatamente o contrário. Na verdade, as concentrações de ozônio permaneceram constantes ou aumentaram durante as primeiras 2 semanas de lockdown. E também aumentaram quando houve as restrições em algumas atividades. Então, nós nos podemos perguntar se a qualidade do ar melhorou realmente durante o lockdown ou apenas algumas concentrações diminuíram. Para nós responder se a qualidade do ar melhorou, nós precisamos observar como é calculada ou determinada a qualidade do ar. Essa qualidade do ar é calculada ou determinada através de um índice. Esse índice é calculado conforme a legislação CONAMA de 2018 e para isso são consideradas as concentrações de todos os poluentes. Como um exemplo, vemos aqui que a maior concentração com respeito aos valores estabelecidos pela resolução CONAMA são marcados em negrito. Este é um boletim de qualidade do ar da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Observamos que, na maioria dos casos, para esse dia, os maiores valores são de ozônio ou são de material particulado. E essa situação se repete ao longo dos dias e ao longo em todas as estações, não só durante o lockdown, como depois, já que essas medidas foram depois do lockdown. E vejam que as concentrações de dióxido de nitrogênio, que infelizmente são medidas apenas em 2 estações, Irajá e Bangu, sempre são valores baixos, muito abaixo dos limites da legislação. Isso significa, então, que para nós saber se a qualidade do ar melhorou, temos que olhar todas as concentrações e não apenas dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Quando observamos isso para os bairros de Irajá e Bangu, antes e depois do início das medidas de lockdown, aqui é antes das medidas ao início das medidas, se observa que são aproximadamente iguais dentro das oscilações de um dia para o outro, que dependem de toda uma série de coisas, não só das emissões, dependem também dos parâmetros meteorológicos. E a variação é de apenas
2% menor depois do dia 23/3, ou seja, irrelevante. Ou seja, pelo menos em Irajá e Bangu, não houve uma mudança significativa das condições de qualidade do ar quando foram iniciadas as medidas restritivas à mobilidade urbana. A pergunta agora é: por que o ozônio aumentou ou ficou constante? E para nós responder essa pergunta, devemos entender como o ozônio é formado. No ar são emitidos os poluentes primários e esses poluentes primários experimentam processos de transporte e de posição e também experimentam reações químicas e são formados o ozônio e outros oxidantes fotoquímicos. Tanto os processos de transporte e de posição como as reações químicas dependem muito dos parâmetros meteorológicos, ventos, chuva, temperatura, radiação solar. Como se forma o ozônio na atmosfera? A única reação importante de formação de ozônio na atmosfera é a reação do átomo de oxigênio com molécula de oxigênio. O ozônio que se forma na atmosfera pode fotolizar, dando átomo de oxigênio no estado fundamental ou no estado excitado. O átomo de oxigênio no estado excitado pode estabilizar por colisões, principalmente com nitrogênio. Mas como se forma o átomo de oxigênio? Ele se forma pela decomposição fotoquímica do dióxido de nitrogênio com luz visível. Essa é a principal reação de formação de átomo de oxigênio na troposfera, ou seja, na área da troposfera, acima da superfície do solo. Então, é dessa forma como se forma o átomo de oxigênio e o ozônio na atmosfera urbana. Bem, a pergunta então é: qual é essa fonte de dióxido de nitrogênio? A maior parte dos óxidos de nitrogênio, que genericamente são chamados de N ou X, é emitida na forma de NO. Então, se fosse só isso, não teria um motivo para se formar o ozônio. Vejam que aqui na ilustração estão as principais fontes de NO, que são as fontes industriais e as fontes veiculares. Sendo que estas fontes veiculares são as mais importantes, e entre as fontes veiculares, os veículos pesados que usam diesel são os mais importantes. Bom, é aí que entram os compostos orgânicos voláteis. Os compostos orgânicos voláteis são compostos que se encontram na troposfera no estado gasoso e que são compostos reativos. Então, geralmente, o metano não é considerado um COV, um composto orgânico volátil, porque ele tem uma reatividade relativamente baixa. Os compostos orgânicos voláteis são emitidos pelas fontes veiculares, pelas fontes industriais, diretamente pela chaminé das indústrias, também na forma evaporativa, em todos os processos, por exemplo, de estocagem de solventes e combustíveis, e também são emitidos compostos orgânicos voláteis pelas plantas, principalmente o isopreno, que é o principal composto biogênico. Entre os compostos orgânicos voláteis temos o metano, mas que geralmente, como eu falei, como tem uma reatividade baixa, não é considerado, no caso de ser feita uma simulação ou um estudo dos compostos orgânicos que influenciam na formação de ozônio, mas estão todos os hidrocarbonetos de carbono 2 até carbono 12, que são os hidrocarbonetos que são voláteis. Tem também os compostos oxigenados. Por exemplo, o etanol é muito importante no Brasil por causa dos combustíveis que nós utilizamos, tanto etanol 100%, como
o etanol que é agregado à gasolina. E outros compostos, os compostos carbonílicos, dos quais os mais importantes no Rio de Janeiro são formaldeído e acetaldeído, e em geral em todas as cidades brasileiras. Em uma forma assim muito simples, os compostos orgânicos voláteis reagem na atmosfera na presença de radicais hidroxila. Esses radicais são formados a partir do vapor da água, na presença de luz solar. E eles, por diferentes vias de reação, dependendo de se tem uma dupla ligação ou não tem dupla ligação, dão radicais, radicais alquila ou radicais como este, um peróxialquila. Os radicais alquila, por reação com oxigênio, vai dar o radical RO2. Esses radicais reagem com o NO, vejam que tanto o NO como os COBs estão indicados em amarelo porque são os poluentes primários, e é essa reação que dá o NO2 que irá fotolizar e irá formar ozônio. O radical alcoxi que se irá formar vai continuar reagindo com oxigênio e vai dar outros produtos e regenerar o radical OH. Então, este aqui é o principal processo de formação de ozônio. Há também os processos de consumo. O mais importante é a reação do NO com ozônio, que vai dar NO2 e oxigênio. E há também um processo que é importante para os compostos orgânicos voláteis com dupla ligação, que é a reação chamada de ozonólise, a reação do composto orgânico com ozônio, que dá intermediários, dando radicais RO2. Então, estes aqui são os principais processos, sendo que esse é um ciclo, porque todos estes compostos irão continuar reagindo. Mas o principal ponto a respeito desse ciclo é que, através desse ciclo, se realiza a transformação de NO em NO2, que resulta na formação de ozônio. Vejam que este é um processo não linear, porque o NO, que dá NO2, é um precursor de ozônio, mas também consome ozônio através desta reação. A relação com os compostos orgânicos voláteis também não é linear, mas a contribuição de esta reação, em comparação com este processo de perda de ozônio, é muito menor. Bem, para fazer isso e para analisar o que aconteceu com o ozônio, nós estudamos os bairros de Bangu e Irajá, onde tínhamos medições de compostos orgânicos voláteis e óxidos de nitrogênio, sendo que essas concentrações e as relações entre eles dependem da fonte de emissão e também dos fatores meteorológicos, e dependem fundamentalmente dos ventos. Então, aqui está a rosa dos ventos para diferentes horários para a estação de Bangu, onde se vê o que já falamos, e que o vento geralmente vem do oeste ou do este. Já para Irajá, como já foi comentado também, o vento vai girando e dependendo da hora do dia, o vento vem da região este ou vem do sul, né? Ou sudeste, de forma, então, que terá contribuições industriais durante a noite e a parte da manhã e contribuições veiculares durante a tarde e o final do dia. Isso se observa também nesta imagem do high split. O high split é um modelo que mostra as trajetórias das massas de ar, e nesse caso foi feita uma simulação para o dia 29 de março de 2020, em diferentes horários, 10 da manhã, 13 horas, 19 horas e durante a madrugada.
E, de novo, se observa o mesmo mostrado pela rosa dos ventos, só que este é dado para determinado dia e a rosa dos ventos era uma média para todos os dias estudados. Novamente, se observa como a massa de ar durante a parte da manhã e à noite vem da região industrial e como o vento vai girando no início da tarde e no final da tarde a massa de ar vem do mar, da Baía de Guanabara e atravessa toda a região cêntrica. Isso tem a ver com as relações entre os compostos orgânicos voláteis e os óxidos de nitrogênio e as concentrações de ozônio. Quando nós analisamos este caso, na massa de ar vindo do sudeste, nós teremos o seguinte: temos, claro, a reação de formação dos compostos, de formação do ozônio através da reação dos compostos orgânicos voláteis com o H na presença de NO, e temos também a reação de consumo. Porém, a reação COV-NOx será, nesse caso, relativamente baixa, em comparação com outras situações. Por quê? Porque a massa de ar atravessa toda a região onde tem trânsito veicular intenso, então as concentrações de óxidos de nitrogênio se maximizam nessa situação. E então se maximiza a contribuição da segunda reação, que é o consumo de ozônio. Quando a massa de ar vem passando pela região industrial, a relação COV-NOx é, em geral, maior, porque a maior contribuição da área industrial é devida aos compostos orgânicos voláteis. E, nesse caso, então, esta reação de consumo de ozônio será relativamente pequena, terá uma contribuição pequena e vai predominar a formação de ozônio. Então, seria esperar, nesse caso, valores maiores de concentração de ozônio. Muito bem, então nós analisamos inicialmente as relações entre os compostos hidrocarbonetos não metânicos e o NOx. Vejam que nós usamos dado de estação de monitoramento, então nós usamos apenas dos hidrocarbonetos e os valores totais, já que não era possível medir compostos oxigenados. Que é isso que se observa quando nós comparamos antes das medidas restritivas, no início das medidas restritivas, até o dia 5 de abril, aqui as datas estão escritas no formato inglês, primeiro o mês, depois o dia, e depois, aqui confundo amarelo, a partir do 6 de abril. Se observa que realmente, ao olhar as medianas, as relações e compostos hidrocarbonetos não metânicos, AN ou X, não mudaram muito. Houve ligeiro aumento nas primeiras semanas do lockdown parcial. Esse ligeiro aumento pode levar a aumento das concentrações de ozônio. De qualquer forma, não se espera uma diminuição das concentrações de ozônio, porque para que isso tivesse acontecido, deveria ter tido uma diminuição na relação compostos não metânicos AN/X, principalmente por uma mudança importante nas concentrações de NOx. Corrigindo, então, o que aconteceria se eu tenho aumento nas relações hidrocarbonetos não metânicos a NOx, terei aumento nas concentrações de ozônio. Se eu tiver uma diminuição nesta relação hidrocarbonetos não metânicos a NOx, ou seja, se essa relação diminuir, provavelmente pelo aumento das concentrações de NOx, irão predominar a reação de consumo de ozônio. Então, desde o momento em que eu tive uma
manutenção da relação ou um ligeiro aumento da relação, eu não posso esperar que o ozônio tenha diminuído. Ao contrário, eu vou esperar que o ozônio ou se mantenha ou aumente. E isso foi o que foi observado nos dois bairros. E comparando com a figura anterior, como vimos, já tinha uma muito pequena mudança de antes das medidas restritivas para depois, com um pequeniníssimo aumento da relação hidrocarbonetos a NOx e levou a um pequeno aumento nas concentrações de ozônio. Né? E mesma coisa aqui no bairro de Bangu, e lá na outra figura, as relações serão aproximadamente iguais antes e com o relaxamento das medidas, e aqui também as concentrações de ozônio foram praticamente iguais. Se observam bastantes valores outliers, e isso está relacionado com os outliers da relação anterior, já que, como nós falamos, as condições meteorológicas, ventos em determinados horários podem alterar muito as medidas horárias. Aqui, nesta figura, então, fazemos uma comparação de todos os valores medidos em Irajá e depois faremos em Bangu. Foi colocado em amarelo antes das medidas restritivas, em lilás durante as primeiras semanas das medidas restritivas. Então, nós observamos que as concentrações de material particulado 2,5, ou seja, material fino, que é só medido em Irajá, e de óxidos de nitrogênio diminuíram, certo? E diminuíram notavelmente, o NOx diminuiu em todos os horários, tanto de noite, como de dia, como no final do dia. As concentrações de material particulado grosso dentro da dispersão dos resultados, que está dada por estas áreas sombreadas, também em amarelo e lilás, praticamente não mudaram, tiveram poucas variações. As variações foram dentro da variabilidade natural, normal desses dados. As concentrações de compostos orgânicos voláteis, em particular de hidrocarbonetos não metânicos, durante a noite se mantiveram aproximadamente constantes e durante o dia diminuíram. Principalmente a partir neste horário. E isso está relacionado ao fato de que durante a noite a contribuição é basicamente industrial e as indústrias da área química e petroquímica não pararam. Mas houve uma diminuição clara do trânsito veicular, então a contribuição dos veículos diminuiu, e por isso é que as concentrações de hidrocarbonetos diminuíram durante o dia. Isso também está, de alguma forma, relacionado com as concentrações de material particulado fino, que é formado, em parte, pelos hidrocarbonetos. E aqui se observa também uma diminuição muito mais notável, no mesmo horário que se observa a diminuição dos hidrocarbonetos não metânicos. E, então, finalmente, a relação das relações não metânicos, hidrocarbonetos não metânicos a NOx, aumentou, o que fez que as concentrações de ozônio, pelo menos no horário de pico, aumentassem. Quando nós olhamos para Bangu, nós observamos que monóxido de carbono, que não foi medido em Irajá, diminuiu e muito, por causa da diminuição do trânsito veicular. NOx diminuiu, a diminuição de NOx não foi tão grande quanto a de monóxido de carbono, e isso pode estar relacionado também com o fato de que o trânsito nessa área de estação é principalmente de veículos leves, que são quem emitem monóxido de carbono. As concentrações de PM10, ao igual que em Irajá, tiveram poucas variações dentro da variabilidade natural dos dados. As concentrações de compostos orgânicos voláteis diminuíram
em quase todos os horários, exceto neste horário aqui, lembrando que em Bangu as contribuições são principalmente veiculares. As relações dos compostos orgânicos A, N ou X ficaram aproximadamente constantes dentro da variabilidade muito grande dos dados. Eles têm uma grande variabilidade, as faixas de incerteza são muito grandes. Vamos lembrar que estes são valores médios para todo um período, e esta é a incerteza relacionada a essa variabilidade durante o período completo. E isso fez que, então, as concentrações de ozônio se mantivessem aproximadamente constantes, o qual, inicialmente, sem conhecer tudo isto sobre a formação de ozônio, isso tivesse sido um resultado inesperado, e as pessoas esperavam que a qualidade do ar melhorasse, o que significava que a concentração de todos os poluentes diminuísse, não somente a concentração de óxidos de nitrogênio e de monóxido de carbono. Bem, esse tipo de estudos foi feito ao redor do mundo, foram obtidos resultados parecidos em quase todas as cidades do mundo. E aqui tem alguns dados obtidos para São Paulo, em comparação com Rio de Janeiro. Então, por exemplo, aqui está Bangu e Iraxá, os dois bairros do Rio de Janeiro, e bairros de São Paulo, onde os dados foram obtidos pela CETESB, órgão estadual de São Paulo. Aqui, em verde mais escuro, corresponde a antes do lockdown. O verde claro é aquela semana com pequenas restrições. O laranja corresponde às primeiras semanas de lockdown. E nesta cor mais clara, este laranja clarinho tendendo ao amarelo, as semanas quando já as medidas tinham sido relaxadas e tinha mais ou menos 50% de mobilidade. Então, aqui estão os dados de dióxido de nitrogênio, os dados de material particulado para o Rio de Janeiro e para São Paulo, os dados de monóxido de carbono também para o Rio de Janeiro e São Paulo. E, em geral, se observa mais ou menos o mesmo comportamento que foi mostrado nas figuras anteriores, ou seja, uma variação muito pequena no material particulado e uma diminuição durante o início das medidas, tanto para dióxido de nitrogênio como para monóxido de carbono. Então, estes são os dados que foram observados para os diferentes bairros que correspondem a diferentes estações. No caso do Rio de Janeiro, medições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No caso de São Paulo, medidas da CETESB. Em outras cidades também foram obtidos dados semelhantes para os poluentes primários. Vamos observar que todos esses 3 poluentes são poluentes primários, e também em outras cidades do mundo. Na verdade, foram obtidos dados em todos os continentes, exceto na Antártica. Tem mais de 150 artigos científicos publicados sobre as variações das concentrações de poluentes durante os diferentes lockdowns que foram realizados nos diferentes países do mundo. O que aconteceu após o lockdown? Essas medidas de satélite para a China mostram algo bastante triste. Após a finalização das medidas restritivas, as concentrações de dióxido de nitrogênio voltaram a aumentar. São as imagens também do Sentinela 5P, e então é claro que essa melhoria nas concentrações de alguns poluentes foi circunstancial
relacionada apenas a essas medidas locais em um determinado tempo. A poluição voltou depois das medidas restritivas, quando as medidas restritivas foram relaxadas, em todo o mundo. Essas são medidas de concentrações de material particulado fino até 2,5 micras e material particulado grosso até 10 micras. São medidas de satélite e também do sistema Hertz para 20 de julho de 2020, e onde se observam duas coisas bastante notórias, certo? A poluição no Rio de Janeiro e São Paulo, e também aqui a poluição devido às queimadas, tanto em material particulado fino como material particulado grosso. Pior ainda é quando nós olhamos as concentrações de dióxido de carbono. Como nós já discutimos em outras apresentações, o dióxido de carbono é o principal gás de efeito estufa. As concentrações de dióxido de carbono têm aumentado notoriamente desde o período pré-industrial até atualmente. Era mais ou menos 260 partes por milhão na época do início da agricultura. Chega, quando se inicia a Revolução Industrial, a 280 partes por milhão aproximadamente, quando agora já passamos de 400 partes por milhão. A medição para o mês de maio, no Observatório de Mauna Loa, foi 417 partes por milhão. O mês de maio é historicamente o mês que tem as maiores concentrações de dióxido de carbono durante o ano. Aqui é observado que as concentrações vão oscilando ao longo do ano, mas aqui em preto está feita a média anual. Então, tanto para o valor de pico do mês de maio, como para o valor da média, as concentrações em 2020 foram maiores que as concentrações nos anos anteriores. Este ano houve um aumento importante nas concentrações de 2,4 partes por milhão respeito do ano anterior. Com pandemia, a mesma coisa aconteceu, que vinha acontecendo nos anos anteriores. E isso é devido a quê? A que as medidas foram durante um período relativamente curto, durante um período pequeno, as emissões de dióxido de carbono em alguns países do mundo, não em todos, diminuíram. Existem estudos que mostram que as emissões de CO2 diminuíram, por exemplo, na China. Tem estudos também para a Itália, mostrando que com a diminuição, a parada das atividades industriais, o dióxido de carbono diminuiu, mas foi restrito a um período relativamente pequeno, e depois, com a reabertura das indústrias, se voltou aos valores anteriores. E como esse cientista da NASA explica, as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera são o resultado das emissões continuadas ao longo dos anos. Não será uma pequena parada de 2 meses nas emissões que vai fazer que os níveis de dióxido de carbono diminuam. Então, esses resultados mostram que não existem soluções simples. Por exemplo, apenas diminuir o número de veículos em uma cidade não vai resolver o problema da poluição urbana. Parar as indústrias um ou 2 meses não vai resolver o problema das emissões de dióxido de carbono e, pelo contrário, irá trazer, como nós já vimos, grandes problemas econômicos e sociais. Então, esse é um problema muito mais complexo. Parte desse problema foi discutido, nesses artigos que estão sendo mostrados aqui no slide. Eu recomendo que, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre estes assuntos, leiam aqueles artigos.
E então, finalmente, como conclusão final desta apresentação que nós fizemos hoje, chegamos à conclusão de que tudo isso que foi mostrado comprova a influência do homem sobre o planeta. E que isso, portanto, tem bastante a ver com tudo que estamos estudando sobre antropoceno, que é a época, a idade dos humanos.